Daí galera, meu nome é Lilian, bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal. E uma história de uma cidadezinha assombrada por um vampiro, que lembra uma outra história, eu li num livro. E o segundo livro do nosso projeto de lendo Stephen King em ordem cronológica é Salem, que foi publicado originalmente com o título de Salem Slot. Aqui no Brasil, primeiramente ele foi publicado com o título A Hora do Vampiro. O livro conta a história do Ben Mears, que é um escritor que já tem alguns livros publicados, que decide voltar a uma cidade pequena onde ele morou com sua tia quando ele tinha de 5 a 9 anos. Ele é marcado por uma memória que ele teve em uma casa da cidade chamada Casa Marsden. O nome dessa cidadezinha é Jerusalém Slot, que é abreviada para Salem Slot. E ele tem uma memória bem marcante de uma casa chamada Casa Marsden, onde ele viveu uma experiência nada legal. Porém, após retornar depois de muitos anos para essa cidadezinha, ele percebe que algumas coisas estranhas vêm acontecendo e os moradores já não são mais os mesmos. Stephen King contou em uma entrevista que ele teve a ideia de escrever esse livro durante uma viagem com os amigos para Vermont, em que um amigo contou para ele uma história de uma cidadezinha chamada Jeremiah Slot, em que as pessoas desapareceram em 1908. Esse amigo ainda contou que quando chegaram nessa cidadezinha, não havia mais ninguém por perto em nenhuma casa, porém, havia várias casas em que o jantar inclusive estava sobre as mesas e diversas lojas ainda continham dinheiro em seus caixas. Durante o período que Stephen King dava aula para uma turma de ensino médio, um curso de ficção científica e fantasia, ele estava extremamente inspirado pelo romance Drácula e começou a se perguntar como seria se o Drácula chegasse nos Estados Unidos em vez da Inglaterra e então no século XX. Ele ainda brincava que se Drácula descesse em Nova York, ele provavelmente seria atropelado por um táxi. Essa ideia continuou por muito tempo na sua cabeça, então ele começou a se perguntar se em vez de chegar numa capital, ele chegasse então em uma cidadezinha pequena. Durante algumas entrevistas durante a década de 80, Stephen King confessava que Salem era até então o seu romance preferido, e isso grande parte devido a ele gostar muito de cidades pequenas. Ele dizia que gostava desse aspecto de cidades serem organismos morrendo e lembravam bastante a sua cidade natal. Ele termina a entrevista dizendo que é um lugar frio e especial em seu coração para histórias assim. O enredo dessa história é extremamente bem trabalhado. O começo do livro pode ser um pouco enrolado, pois o autor precisa introduzir diversos personagens diferentes para assim compor a dimensão do que acontecerá na história. Eu particularmente precisei fazer um guia de personagens, na verdade, no começo da história para entender de quem que ele estava falando, porque eu não queria perder nenhuma referência e nenhum background de cada personagem. Eu vou deixar aqui uma fotinho de todos os post-its que eu coloquei para listar esses personagens que chegaram a um total de mais de 50. Porém, depois que a trama introduz esses diversos personagens, ela começa a fluir de uma forma muito legal e muito bem trabalhada. Claro que contando com uma pitada de burrice de um personagem aqui ou ali, mas que a gente perdoa e que flui muito bem. O desfecho pra mim, na verdade, foi muito bom. É legal que tem diversas coisas acontecendo que levam a acontecer o que acontece no final da história. Na verdade, você tem no começo do livro um semi-spoiler do que vai acontecer. Você sabe que tem ali alguns personagens que vão sobreviver a tudo isso que tá acontecendo. E na verdade é mais uma história sobre a jornada até chegar nisso do que descobrir o plot em si. Eu particularmente adoro esse tipo de livro em que ele te conta mais ou menos o que vai acontecer no final. Nesse, por exemplo, você não sabe exatamente quem são os personagens, mas é claro que ele precisa ser muito trabalhado para que isso funcione de uma forma legal. E aqui é claro que funciona. A história se passa em Jerusalém Slot, no Maine, em 1975, que é justamente o ano em que o autor escreveu a história. O livro é narrado em terceira pessoa por um narrador onisciente, ou seja, ele sabe o que está acontecendo em todos os locais, com todos os núcleos da história. Eu acho que a chave para esse livro ser tão bom é a construção dos personagens. A gente tem ali uns 7 ou 6 personagens que compõem o núcleo principal, os protagonistas, e eles são apresentados de uma forma muito legal e a gente acredita nas suas crenças e motivações. Mas o que é mais genial é que ele te introduz personagens ao longo da cidade. São ali, como eu falei, cerca de 50 ou mais personagens que você conhece, pelo menos um pouco de como eles levam suas vidas, como são suas famílias e o que eles fazem. Então, conforme a história se desenvolve e tudo vai se desenrolando, você conhece essas pessoas, mesmo que algumas delas não sejam tão boas pessoas assim, mas de certa forma, você se importa com elas e o que vai acontecer. Bem ou mal, eu acho que o King trabalha aqui a questão da relativização de uma história ou de uma notícia que você
escuta. Um paralelo que a gente pode fazer é, por exemplo, quando você escuta uma notícia de um acidente, por exemplo, que morreu, sei lá, 50 pessoas. Claro que você fica impactado e claro que você vai se importar, mas você tende a esquecer mais facilmente porque não são pessoas que você conhece e que não afetam sua vida. E é justamente nisso que o livro ganha um pouco mais de peso, porque você conhece esses personagens e, de certa forma, você criou algum tipo de elo com eles. Eu acho que o autor usa o tamanho do livro muito bem a seu favor. Eu particularmente adoro livros grandes, que demoram para desenrolar, porque quando as coisas acontecem, elas têm um impacto bem maior. Mas se você não é o tipo de pessoa que gosta dessas histórias grandes, se você quer que aconteçam coisas logo de cara, esse livro não vai te agradar. Ele leva pelo menos umas 100 páginas só introduzindo personagens. Eu gosto também de como essa criação de diversos personagens consegue criar pequenos núcleos entre eles e até durante o desenrolar da história eles trocam entre eles mesmos de núcleos, o que é bem legal que você consegue ver diversas faces desse problema. Outro aspecto que eu achei bastante inteligente é que a gente está falando aqui de uma cidade que tem um pouco mais de 1000 habitantes e você começa a se perguntar se isso realmente acontecesse em uma cidade, na década de 70, com pouca tecnologia, em que as pessoas começassem ali a desaparecer aos poucos, quem realmente ia perceber? Em relação às semelhanças que todo mundo faz entre Salem e Drácula, as inspirações do King são óbvias. Isso, claro, partindo do princípio que ele mesmo disse que se inspirou no Drácula para fazer uma releitura. Ele mantém diversos aspectos da história original do Drácula, como a própria figura do vampiro. Ele também utiliza aqui uma figura de um professor, que remete ao Van Helsing, e também diversos desenrolar da história do Drácula. Porém, toda a ambientação, os objetivos e a relação do vampiro, do Drácula, com os demais personagens é bem diferente aqui em Salem. Eu diria aqui que Salem, na verdade, é um Drácula bem menos ambicioso em sua proposta, em que, na verdade, a cidadezinha acaba se tornando o objetivo e o personagem principal da história. Por isso, eu acabo não tirando o mérito de Salem, apesar de ele ser uma releitura e ser baseado em um outro romance original. Só pra lembrar, o livro do Drácula já tem resenha aqui no canal, sem spoilers, então se você quiser conferir, dá uma olhadinha aqui nos cards. O livro só não foi 5 estrelas pra mim, devido a alguns artifícios do roteiro para facilitar algumas coisas que acontecem na história, como os personagens que são heróis ou que são muito burros, mas chegou realmente muito perto de ser 5 estrelas, porque eu realmente adorei esse livro. A história conta com 2 adaptações diretas e uma delas recebeu uma continuação depois. Em 1979, o livro teve sua primeira adaptação para uma série de TV em 2 episódios, estrelando no papel principal David Soul. De uma forma geral, essa adaptação ela segue bastante a linha do livro e ela consegue se desenvolver bem ao longo das suas 3 horas de duração. É claro que por ser uma produção do final dos anos 70, a gente tem aquelas cenas longas e desnecessárias, com, sei lá, 30 segundos filmando o mato. Eles usam, em diversos casos, o artifício de fundir personagens, como, por exemplo, o personagem do médico acaba se tornando o pai da personagem principal, a Susan. É claro que isso é totalmente compreensível, porque você enxuga o tanto de personagens e de atores na história, o que facilita para o público compreender e também economiza com cachês. Porém, eu senti que diversos personagens foram praticamente ceifados da história, como é o caso do Padre Callahan, que ele aparece bastante no livro e aqui ele tem poucos minutos de tela, o que é bem triste porque ele é um personagem muito legal. Outro aspecto que eu não gostei é que eles tiraram totalmente a interação entre os personagens. Em diversos momentos da história eles se reúnem para conversar o que eles vão fazer em seguida e aqui quase não acontece. Algo que me incomodou realmente mais pro fim da história foi a péssima atuação dos atores. Tem alguns aqui que chega a dar dó. Os efeitos também não são muito bons, mas a gente tem que entender que é uma série do final da década de 70 e também uma série para TV em que o orçamento não é muito alto. Se a gente for falar então de representatividade, misericórdia. Não tem um personagem negro, assim, nenhum figurante que seja. A gente só tem uma personagem mulher que tem algum tipo de destaque, que é a Susan, e que acaba tendo bem menos impacto no filme do que no livro. Inclusive, eles até inventaram uma viagem para ela sair da cidade, basicamente, quando tá acontecendo tudo, mais um episódio daquele Fica em Casa Descansando, querida. Apesar de parecer que eu não gostei do filme, eu gostei sim. Ele muda bastante coisa em relação à obra original, mas em contrapartida, ele capta muito bem o clima dos anos 70. Inclusive, lendo o livro e sabendo que ele se passa na década de 70, eu não conseguia imaginar nem a ambientação e nem me atentava tanto a esse fato. E assistindo ao filme, eu conseguia ver ali os costumes, as roupas que eles usavam, então acho que ele traz todo esse clima dos anos 70. Outra coisa bem legal é que o filme se inspira
bastante na adaptação do Nosferatu para caracterizar o seu vampiro, e eles são bem parecidos em questão de maquiagem e composição. Em 1987, esse filme recebeu uma continuação em uma minissérie chamada Um Retorno a Salem Slot. A sinopse dessa continuação conta a história de um antropólogo que quer comemorar com seu filho a boa relação que eles estão tendo e decidem viajar para uma cidade do interior onde ele nasceu. Quando eles chegam lá, eles descobrem que todos os habitantes se transformaram em vampiros de 300 anos. Como que passou 300 anos? Não faz sentido nenhum. Não faz sentido. Em 2004 foi feita uma nova adaptação, agora pelo canal da TNT, em que a história se passa nos anos 2000. Traz como protagonista Rob Lowe. Essa adaptação eu acabei gostando bem mais, ele é extremamente mais fiel ao livro, inclusive na sequência de fatos, do início ao fim. Assim como a outra adaptação, ele usa de alguns artifícios para melhorar a fluidez da história, como fundir alguns personagens e criar novas tramas para melhorar as motivações dos personagens. Porém, ao contrário da outra, essa aqui não tem nenhum medo de introduzir novos personagens. Ele deixa de lado realmente só aqueles que são bastante secundários, como por exemplo alguns donos de bares ou alguns senhores que bebem nesses bares, que acabam não tendo grande importância na trama principal. Eles também criam e introduzem uma nova dificuldade no final do filme, criando uma motivação bem legal para os personagens após o desfecho da história em Salem. Ao contrário do que eu esperava, essa tecnologia dos anos 2000 não me incomodou e não deixou a história menos crível. Eu achava que era preciso que a tecnologia fosse um pouco mais rudimentar, como na década de 70, para que essa história fosse bem incrível, de que essa cidade fosse desaparecendo e ninguém fosse percebendo. Contudo, como não temos os grandes smartphones nem a internet de hoje, acaba aqui sendo quase a mesma coisa que na década de 70, ainda mais levando em conta que é uma cidade pequena e que quase ninguém tem celular. Outra coisa que eu gostei bastante é esse clima de filme de terror que teve no final dos anos 90 e no começo dos anos 2000, que dá um charme a mais para a história. Eu particularmente detestei o protagonista, achei ele muito sensal e nada a ver ele ser o principal da história, mas isso, é claro, é uma questão totalmente pessoal e de gosto. Para compensar, a gente tem no elenco Andrew Brower, Donald Sutherland e James Cromwell. Se for para escolher uma adaptação, eu escolho a de 2004. Ela é bem mais moderna e também é bem mais fiel ao livro. E é claro, se você for encarar qualquer uma das duas, lembra que são adaptações de 3 horas. Em 2019 foi anunciado que seria feita uma nova adaptação por James Wan e Gary Dauberman. Dauberman é responsável pelos roteiros do It, capítulo 1 e capítulo 2, que foram lançados recentemente. O projeto segue ainda sem previsão de estreia. Em entrevista, o James Wan disse que tem uma visão bem específica desse livro, mas que ele também tem a sua própria peculiaridade. Ele disse que faz muito tempo que não vê um filme de vampiros assustador e ele adoraria fazer um. Ele disse que esse é um dos livros preferidos dele, do King, e que ele gostaria de dar a devida importância que nem foi dado a It, a coisa. Falando um pouco das conexões no universo King, aqui a gente tem algumas referências aos outros livros. No livro, quando o personagem do Ben tá quase chegando em Jerusalém Slot, ele precisa pegar um desvio para a direita para entrar na cidade. Ele então fala que se ele não pegasse esse desvio, ele poderia seguir reto e em 1 hora ele estaria em Chamberlain. Chamberlain é a cidade onde acontecem os eventos em Carrie. Isso é legal porque na verdade é quase um easter egg para os fãs, mas já prova que o mestre estava planejando criar um universo. Outra conexão é com os livros da série Torre Negra, em que um personagem, o Padre Callahan, no final da história ele acaba por indo embora e ele vai retornar, pelo menos até onde eu sei, no 5º livro da série. Inclusive, esse livro recebe o nome do personagem e se chama Os Lobos de Cala. Num dos próximos livros do projeto, Sombras da Noite, a gente tem 2 contos, um deles, o Jerusalém Slot, é um prequel que conta uma história que acontece lá na cidade de Jerusalém antes dos eventos do livro Salem. O outro conto se chama A Saideira, que se passa depois dos eventos. Eu não sei direito o que acontece nesse último conto, porque ainda não cheguei lá e não li. Esse livro foi quase perfeito pra mim, tirando aquelas ressalvas que eu comentei sobre o roteiro, então eu dei 4.5 estrelas pra ele. No pódio que a gente tá criando pra colocar quais são os meus livros preferidos do King, o Salem tomou a primeira posição, deixando Carrie em segunda. A próxima leitura do projeto, então no mês de setembro, vai ser O Iluminado. Então galera, por hora é isso, obrigada por assistir o vídeo até aqui. Se você gostou, curte, compartilha, se inscreve no canal, também ativa o sininho para receber novas notificações. Todo dia de estreia eu tô lá no chat ao vivo para conversar um pouco com vocês. Então a gente se vê mês que vem no Hotel Overlook.